Olá, Pérolas! Estamos de volta com o podcast Pérolas da Fé. Eu sou Rosângela Cruz, estou muito feliz por mais um episódio para a glória de Deus. E este podcast está muito especial, mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero convidar você, Pérola, para seguir o nosso canal do YouTube, Pérolas da Fé Podcast, e o nosso Instagram também, Pérolas da Fé Ministério, pois são canais que têm um conteúdo especial para você, mulher cristã. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com este podcast, porque temos dedicado, temos orado para que este podcast chegue em muitos corações e temos ouvido bastante testemunho que tem sido uma bênção para a glória de Deus. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Deus prepara tudo. E é uma honra recebê-la. Ela é pastora, é terapeuta, deixa eu ler aqui, ó, que é uma profissão bem, tem um nome bem especial, terapeuta sistêmica familiar. Ela vai falar tudo aqui pra gente. E eu quero louvar a Deus pela vida dela, porque ela tem abençoado muitas vidas, muitas mulheres, e eu sei que tudo que ela vai compartilhar aqui vai abençoar a sua vida também. Eu estou falando da pastora Keila Torres. Sou eu! Maravilha, pastora Keila, que prazer, que alegria, que honra. Igualmente. Glória a Deus, esse é um dia muito especial e eu tenho certeza que tudo que vamos falar aqui vai ser muito marcante para os nossos corações. Assim Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria já, de primeira, que você se apresentasse. Eu sei que você tem um currículo, que você se apresentasse aí para o nosso público, para as mulheres. Quem é a Keila Torres hoje? Eu já falei aqui que ela é pastora, terapeuta, mas fala um pouquinho aí da sua trajetória. Você sempre foi cristã? Onde você congrega hoje? Compartilha aqui tudo pra gente. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo parte. Nós somos pérolas, né? Oh, glória! E pérolas da fé. Nossa, é muito importante. Tem propósito nisso. Louva a Deus pela tua vida, pelo convite, por estar sendo boca de Deus também, né, para muitas pessoas. Então, estar nesse ambiente aqui é muito bom, porque a gente está cumprindo aquilo que o nosso Senhor nos disse, né? Ide e pregai. De que forma? Da forma que você puder. Glória então, que bom que você está sendo instrumento de Deus nesse lugar. E obrigada, tá? Já mora no meu coração. Oh, glória! Falar de Keila Torres, né? Se você me perguntasse isso há alguns 15 anos atrás, eu ficaria tão envergonhada, eu não saberia por onde começar, porque é assim que a gente funciona, né? Falar dos outros é muito fácil. Falar de nós, às vezes, a gente fica naquela, ai, será que, né? Mas Keila Torres, acima de tudo, ela é serva, ela é mulher, ela é filha. Aleluia. Ela é filha, então. Ela é filha, ela é esposa, ela é mãe, ela é do lar. Sim. Porque a nossa casa está sempre em primeiro lugar. Sim. Ela é escritora. Estou olhando aqui o seu currículo. Tem um livro que foi lançado em 2014, Massageando Almas. Fiz parte de uma coletânea do livro Renascendo após a pandemia, com vários nomes. Gente, ela já está falando do livro, eu vou mostrar aqui para vocês. E eu ganhei esse livro, olha que maravilha. Esse é dela, mas também pode ser seu, viu? Você pode adquirir, gente. É um livro especial e eu vou ler ele em tempo recorde. E eu vou dar retorno para você. Isso, me deu gente, feedback. Olha que livro abençoado. Fala um pouquinho desse livro. Então, esse livro eu lancei ele em 2014, né? Esse livro foi um livro que eu sei que foi gerado no coração de Deus. De 2003 até 2017, mais ou menos, eu trabalhei como esteticista, né, na área da estética, cuidando de corpos. Olha. Onde várias mulheres, homens também, que hoje está tudo tão, né, assim, meio que nivelado, buscava uma melhora dos seus corpos. Então, era formada em estética, aliás, sou, né? E atuei muitos anos com isso. Dentre essas atuações, muitos episódios importantes e especiais eu consegui conviver, que eu conto nesse livro. Então, eu retrato nesse livro histórias reais, com nomes fictícios, né, gente? Claro. Mas que enriqueceram muito a minha vida, muito o meu ministério, até que, né, o Espírito Santo já começava a ministrar no meu coração que a deformidade não está no corpo apenas. Glória a Deus. A deformidade, ela se encontra na alma. Verdade. Provérbios 23:7 vai dizer que assim como pensa, assim você é.
E muitas das vezes o corpo só reflete aquilo que a mente está projetando. Verdade. Então eu absorvi aquilo e algumas oportunidades que eu tive de estar com as minhas florzinhas, que eu chamava elas, assim, elas carinhosamente assim, elas me passavam muita coisa, porque tudo é uma troca, Sim. né? A gente nunca chega para oferecer, a gente dá, mas a gente também recebe. Verdade. E vivi várias experiências especialíssimas que eu coloquei nesse livro, né? Esse livro, ele foi, eu posso dizer para você que 90% patrocinado pelas minhas clientes da área da estética. Ai, que benção. Eu já estou na 4ª edição, para a glória de Deus. Né? Foi um livro que, quando ele foi gerado no meu coração e quando ele foi para a gráfica, para já receber ali, né? Tá na hora de nascer e tudo. E fui muito abençoada. Quando ele nasce, que eu vou buscar ele na maternidade, que eu subo com ele, isso é muito importante eu falar. Eu tô ali subindo com as minhas caixinhas dos meus primeiros 1000 exemplares. Meu Deus. A gente ouve aquela frase assim: não sei para que você mandou fazer 1000 livros. Você não tem nem nome, você não tem nem agenda, ninguém nem te conhece. E isso é assim, porque o inimigo, ele é ladrão de alegria. Eu estava muito alegre. Quem é que não fica, né? Diz um ditado, né? Para você ser feliz, ditado que a gente não leva muito em consideração, mas que a gente ouve muito, né? Plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Verdade. A árvore já tinha plantado aquela do algodãozinho, do feijão. Você também já fez isso, né? Na escola, né? Filhos já tenho 2, graças a Deus, Rafael e Samuel. Sou casada há 28 anos com o mesmo marido, pastor Alex Torres. Oh, glória. 28 anos de casado, 4 anos de namoro, então são 32 anos Olha aí convivendo, para a glória de Deus. E quando eu subo com esses livros, Rosângela, e eu ouço essas palavras, meu coração fica triste, sabe? E aí eu costumo brincar que eu fico igual Gênesis capítulo 1, sem forma e vazia. Mas é assim que... Né? Mas o que se movia na face das águas? O Espírito. É desse jeito. Então o Espírito veio de novo, me tomou e falou assim: meu amor, eu tenho identidade sim. Fui lá, peguei meu RG, mostrei. Eu tenho agenda sim, abri lá a gavetinha, aqui minha agenda. Então eu comecei a trabalhar isso, fiz esse livro debaixo de uma revelação, fiz esse livro debaixo de uma profecia, onde nós entraríamos em vários estados, levando esse livro. Deus separou a minha amiga, a cantora Josiane, para estar viajando com ela durante um período da vida dela, né, de divulgação dos seus trabalhos. E naquelas viagens, esse livro ele foi muito divulgado. Então, eu louvo a Deus e quero dizer para você, se você tem um sonho, se Deus disse para você que você vai fazer alguma coisa, faz o que te cabe, que o restante quem vai fazer é Deus. Não se preocupa com recursos que ele também envia. Foi assim comigo, vai ser assim com você. Deus, ele trabalha na lógica que a gente não entende. E esse livro já foi para a Europa. Eu consegui enviar 100 cópias para a África. Esse livro já foi para a América, né, para os Estados Unidos. Então, gente, quando Deus fala assim, você vai ser conhecida, não fica se preocupando como vai ser, ele vai fazer. E eu brinco com Massageando Almas, né? Vai na minha frente abrindo caminho, daqui a pouco eu piso na terra que você chegou. E a Keila é isso, ela é escritora, ela é mãe, ela é serva, ela é do lar, ela é esposa, ela é amiga, ela é pastora. Líder de mulheres. Sou terapeuta sistêmica, familiar, de casal, individual. Depois a gente vai perguntar sobre isso. Segura aí essa parte. E sou graduanda em psicologia, tá, gente? Amor. Porque a gente tem que continuar. Tô finalizando aí a minha faculdade, para a glória de Deus, porque a gente tem que crescer em graça, conhecimento. Estatura já tem aqui 1,70 m, então não vou crescer mais não. Mas a gente prossegue. É isso. Maravilha, você está vendo aqui, olha, quantos atributos, qualidades que ela mesma se empenhou. Você que está assistindo a gente, Pérola, é um exemplo. Você que talvez esteja desanimada, tristinha, vamos lá levantar, vamos buscar, vamos sonhar, vamos realizar, porque Deus tem muito mais para a sua vida. É isso. E fale da sua igreja agora, atualmente. Então, né? Atualmente não, sempre, né? Sempre, então vamos lá. Eu fui integrante, né, da igreja da Assembleia de Deus de Braz de Pina, pastor Flávio de Castro Marinho, durante o período da minha adolescência até o meu casamento. Amém. Um abraço, pastor Flávio, ele é o presidente da SEADER hoje. Amém. E depois de um tempo, né, nós fomos para a Assembleia de Deus da Penha. Amém. Né? Nosso primeiro pastor na Assembleia de Deus da Penha foi pastor Edilton Ângelo, esposo da Josiane, né, nosso amigo também.
Ficamos ali durante um tempo. Depois nós fomos, né, para a primeira filial da Assembleia de Deus da Penha, que o meu cunhado foi dirigir, o Amém. pastor Alfredo Campos, que era a Congregação La Rema. Meu Isso já tem muito Deus. tempo. Isso foi antes de 2003. Acho que foi 2002, mais ou menos, por aí assim. Sim. E desde então, a Assembleia de Deus da Penha, pastor José Santos, né, é recolhido aos céus, pastor Sim. Silas assume, Sim. e a gente continua ali na Assembleia de Deus. Sim. Vitória em Cristo, desde então. Meu esposo começou a pastorear a partir de 2011. E aí nós seguimos, né, nesse ministério que tanto nos abençoa, um ministério que abre portas, um ministério que nos sustenta, um ministério que tem sido o grande... Eu fico até sem palavras, né? Porque é um ministério que ele é muito abençoador. Eu não tenho do que reclamar, Com eu sou muito certeza. grata a Ricamente. Deus por tudo, somos ricamente abençoados, ensinados. Verdade. Então, eu costumo dizer, quem entra para a DVEC, se não tinha muito assim conhecimento da palavra, Da você palavra. É o marco. é um marco, né? A palavra ela nos norteia, a palavra é o verbo e o verbo é Jesus. Então, uma vez que você tem a palavra, você tem Jesus com você o tempo inteiro. Sou muito grata aos meus pastores, né? Pastor Silas Deus Malafaia, pastor abençoe os nossos Elisete. pastores. Que Deus abençoe e faça prosperar cada vez mais a Amém. DVEC sem freio, simbora. Maravilha! Estou muito feliz nesse início de podcast. Já estamos aqui sendo abençoados. E o tema do nosso podcast é relacionamentos saudáveis na vida da mulher cristã. Yes. Vamos falar um pouquinho de relacionamento e depois eu vou entrar aqui em outras perguntas também, mas vamos iniciar aqui. Bem, vamos falar de relacionamento. Nós fomos criados como seres relacionais. Desde o princípio, né, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para o relacionamento. Primeiro com Ele, Sim. depois com o mundo, porque Ele criou, né, todas as coisas, e com as pessoas. E em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, o próprio Deus disse, né, que não era bom que o homem estivesse só. Então nós podemos ver que logo no começo da criação, aí já tem o início de um relacionamento entre Deus e o ser humano. Sim. Não é verdade? Até que o homem desobedeceu a Deus, e aí quebrando esse relacionamento naquele momento, né, ao ponto de Deus expulsar do jardim do Éden o homem. E após essa desobediência, Deus poderia nunca mais querer se relacionar com o ser humano. Sim. Mas não. Nós vimos a graça e a misericórdia de Deus. Deus não desistiu de se relacionar, né? Ele continuou se relacionando com Abel, com Enoque, com Sim. Abraão, com Jacó, com o povo de Israel e conosco hoje. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu queria que nessa introdução você falasse sobre como o nosso relacionamento com Deus impacta os relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos, com o próximo, porque tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Tem até uma frase que diz que o hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar também com as pessoas. Exato. Então, tem tudo um pouco a ver, né, essa questão. Queria que você ficasse à vontade de discorrer sobre esse assunto. É muito interessante quando você traz a questão do Éden, do jardim, da criação, Sim. né? Porque quando Deus começa a criar o mundo, ele não cria sozinho. Verdade. Ele já cria ali com Façamos. Jesus, com o Espírito Santo, né? Façamos, Oh, né? glória. Então, assim, ele sempre se relacionou, sempre. Então, quando ele tem a ideia, vamos colocar assim, né? De criar um mundo onde ele vai fazer um ser humano, que ele mesmo diz, né? Façamos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, ele está dizendo, pequenos de nós existirão. Sim, meu Deus. E aí ele prepara todo aquele ambiente, né? Sim. Coloca ali os animais, vai construindo tudo. Daqui a pouco ele forma o homem do pó da terra ali, né? Cria o primeiro homem, Adão. Adão fica ali aquele tempo Sim. todo dando nome aos bichinhos, né? Cada um com seu par, e, enfim. Macho, fêmea, desde a criação, macho, fêmea, né? Então aí ele pega agora, percebe que ele tá triste. O que que tá acontecendo, né? Eu tô brincando, tá, gente? Tô conjecturando. Porque ele fica olhando, né, e tal. Por que que ele tá sozinho? Não é bom que o homem esteja só. A solidão nunca foi algo que Deus estabeleceu. A solidão, ela vem através da desobediência, do pecado, Sim. daquilo que a gente
verdadeiramente constrói dentro de nós, né? Então, aí ele vai ali, fica pensando, dá aquele soninho para Adão, Adão dorme, da costela ele tira a Eva, Sim, faz aquela mulher, sim, e ali começa aquele relacionamento. sim. Mas, de repente, tudo que é muito bom, né? O inimigo nunca gosta, É nunca verdade. quer. E a gente tem que vigiar muito em relação a isso. O relacionamento com Deus. A gente não Sim, é uma criatura verdade. apenas, né? Nós somos filhos. Então, a forma também que você se relaciona com seus pais vai dizer muito sobre o seu relacionamento com Deus. Com Deus também. Somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente passa a ser filha de Deus. E ser filho requer o quê? Aproximação, requer o quê? Ouvir, falar. O relacionar é muito isso. Eu falo, você me escuta. Eu entendo, né? Eu compreendo, eu busco compreensão. Sim. Então, hoje em dia, o que está faltando para a gente ter um relacionamento com Deus é buscar entender o que Ele diz. E aonde que Ele diz? Na palavra dele. Nessa palavra aqui. Se você for pegar a Bíblia, se você for ler de Gênesis e Apocalipse, Deus está o tempo todo presente nos ensinando. E tem livros que nem o nome dele é citado no caso de Esther, Sim. mas a gente percebe ali a mão poderosa dele agindo. Então, o relacionamento com Deus realmente ele acontece. A gente consegue impactar a vida do outro quando a gente traz a certeza de que nós somos filhos de Deus e nos relacionamos com esse Pai como filhos. Aí você pode me perguntar, mas quem é órfão de pai, de mãe? Sim. Quem nunca teve um relacionamento, né, com o pai ou a mãe? Quem teve um relacionamento conturbado com essas duas figuras de autoridade? Fique tranquilo, porque eles também são filhos. Glória a Fique Deus. tranquilo que eles também vieram da mesma forma que você. Então, pode ser que eles até falharam em algum momento como filhos, mas você hoje está tendo entendimento de como não falhar. Nunca se abstenha de atrair a presença de Deus para sua vida, de conversar com Ele. Ele está o tempo todo. Aleluia. Eu estou aqui com a Rosângela, Ele está aqui conosco. Aleluia. A gente caminha com Ele está aqui conosco. Então, a gente precisa só entender isso. O relacionamento, ele começa aqui dentro. É verdade. Né? Quando você pegou o meu contato, começou aí. Aleluia. Eu não estava presente. Quando a Lilian falou, Lilian, beijo, obrigada, Lilian, meu amor. Um beijo, foi o canal aqui. Então, assim, o relacionamento, ele também começa muito, eu vejo, através de uma gratidão. Quando a gente é grato, a gente se relaciona. Eu não preciso estar 24 horas com você para me relacionar com você. Porque eu sei que se você abrir uma vez o acesso para que eu me relacione com você, eu vou ter acesso a isso. E Deus, quando ele enviou Jesus, ele disse: Adão falhou. Eu dei várias oportunidades para a humanidade. A humanidade, em vários momentos, falhou também. Mas Jesus, ele não falhou. Amém. Jesus, ele é o acesso do relacionamento. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro caminho. Ele é o acesso para você se relacionar. Então, uma vez que você conhece a pessoa de Jesus, uma vez que você se abre para entender o que é o Espírito Santo de Deus, você tem um relacionamento com Deus. Então, a gente consegue impactar. A alegria do Senhor é a nossa força. Um dos atributos do Espírito Santo é o que? Ele é alegre. Ele consola. Então, aonde você for, você puder consolar alguém, você está manifestando a presença de Deus. Aonde você for, se você puder estender a mão para alguém, você manifesta a presença de Deus. Aonde você for, se você for ouvido para alguém, você também manifesta a presença de Deus. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa receber. Então, eu acho que a gente impacta a vida das pessoas quando as pessoas percebem que a gente tem algo que elas não possuem ainda. Porque a presença dele, ela também é manifestada através de tudo. Como está sendo aqui nesse momento. Gente, que bênção! É isso. Verdadeiramente, como você falou, o nosso relacionamento com Deus. E isso também acontece quando a gente se propõe a conhecê-lo também. Sim. Porque em Oséias capítulo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você conhecer ao Senhor,
mais relacionamento, mais É, profundidade, mais intensidade você terá com Deus. é isso. Ô, Glória, ainda continuando aqui um pouquinho no princípio lá da criação, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, comendo do fruto da árvore, lá da ciência do bem e do mal, começou o primeiro conflito. Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente, ficou, né? E aí vemos que depois do pecado surgiram conflitos que marcam, atrapalham e destroem relacionamentos até hoje. Porque o inimigo está ali investindo para trazer Sim. conflitos, conflito nas famílias, conflitos pessoais dentro de nós, enfim, com as pessoas ao nosso redor, em qualquer lugar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Nós sabemos que os conflitos é um dos fatores que abalam o relacionamento. Estamos falando aqui de relacionamento. Como podemos, assim, ter essa vigilância quando acontecem conflitos dentro da família, enfim, em qualquer ambiente que estivermos? Nós, como servos de Deus, você, como mulher cristã, Pérola. Sim. É interessante falar sobre conflito, que a gente tem assim, a gente acaba pecando quando a gente vê o conflito como algo que destrói. Sim, Mas se a gente não conflitar, a gente não sim, tem problema para solucionar, verdade. né? A gente passou aí agora por uma questão política, né? Vota em quem? Sim, Vota em quem? Tantos conflitos surgiram, porque verdade. sempre vai existir um lado Sim, querendo, né? Que ser atendido. sim, Sempre vai acontecer isso. Então, o conflito, ele pode ser saudável, sim, quando a gente pensa em sim, crescer, né? Mas nessa questão específica, esse conflito ele surgiu para desconfigurar a verdade da palavra de Deus, né? sim, A serpente ela entra ali como o sim, inimigo, exatamente dizendo para Eva que Deus era mentiroso. Olha, isso não é verdade. Você pode comer, porque se você comer desse fruto, você vai ficar igual a ele. Em nenhum momento Deus falou isso. Né? isso. Então, assim, quando o conflito ele vem trazer a falsidade, a mentira, o engano, no caso deles, esse conflito ele realmente ele tende a separar, que foi o que aconteceu. Hoje, quando a gente atende casais conflitados e a gente consegue de certa forma, orientar eles: "Olha, esse conflito aqui, será que você pode?", né, porque existem conflitos tão simples de serem solucionados, Sim, né. verdade. Por exemplo, um casal recém-casado, que cada um traz a sua bagagem de história de vida, Hum, né. Você a meni a mulher, ela tem aquela questão, né, de ir ao toalete e abaixar a tampa ali, né, gente, ali do vaso sanitário. O homem não, ele já levanta as 2 tampas e deixa. hum, Então, às vezes, chega esse conflito só para a gente entender um pouquinho aqui. Uma coisa pequena que gera um estresse. E aí, muitas das vezes, chega-se num consultório problemas pequenos como esse, quando a gente pode chegar e falar assim: vamos solucionar isso? Você ama sua sim. esposa? Oh, Sim. Você glória. ama seu esposo? Sim. Então vamos ensinar. Eu até conto uma história que meu esposo ele é filho único, né? Eu sou Sim, a segunda de 5 irmãos. Então olha a diferença, né? Ele é filho único e o pai dele faleceu muito novo, então ele foi criado pela mãe, pelas tias, pela avó, muito mimado, eu falo para mulher, ele sempre foi muito assim, muito tudo assim, né. sim, E eu não, a gente tinha que dividir tarefas, ele não precisava dividir tarefas. Então o que ele fazia, elas iam lá e consertavam. Quando nós casamos, veio conflito. hum, Por quê? Porque ele trabalhava, então quando ele chegava do trabalho, né, meu pai tinha dado um conjunto de mesa com cadeira pra gente, e ele chegava do trabalho, tirou a primeira camisa, botou numa cadeira. Segunda-feira. Eu não tirei. Na terça-feira, ele chegou do trabalho, tirou a camisa, botou na outra cadeira. Na quarta-feira, a mesma coisa, na quinta-feira, a mesma coisa. Eram 4 cadeiras. Na sexta-feira, não tinha cadeira. E eu estava chateada. Eu falei: "Não é possível que ele ache que eu sou empregada". Olha o conflito, olha o conflito. Eu não sou empregada, eu não casei para fazer isso, né. E aí, quando chegou na sexta-feira, teve a briga, meu teve o Deus. conflito. "O que que você ficou fazendo que você não tirou essas camisas daqui?". "Não, porque não sei o quê", eu também trabalhava fora na Sim, época. E eu virei para ele e falei: "Meu querido, não sou sua empregada. Aqui, ó, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, pegue a sua roupinha e bote lá no cesto ou bote direto na máquina de lavar". E aí a gente teve que fazer esses ajustes, porque sim, ele teve que compreender que eu vinha de uma origem e eu tive que compreender a dele e ali solucionar os conflitos. sim, Solucionamos. Mas no caso do jardim,
Não teve como, Sim. porque tinha uma diretriz. Não faça. Então, quando você desobedece, o que que acontece? Mas o conflito surge exatamente quando eu não quero acatar aquilo que é bom para você. Eu só quero que você acate o que é bom para mim. Meu Deus. Entende? E ali eles são expulsos. Então, toda vez que você desobedece, você vai ser expulso de algum paraíso. Meu Deus. Qual é o paraíso? E eu, às vezes, eu fico pensando, Rosângela, Aleluia. tantas pessoas que pedem a Deus uma família, um esposo, filhos, e quando tem isso, joga para o alto no primeiro conflito que tem, porque não Verdade. quer ter paciência. Casamento dá trabalho manter, gente, sabe? São conflitos diários. Então, o conflito, ele pode ser saudável. Quando eu entendo que dentro dessa questão de um relacionamento, né, de conjugal, eu preciso dar voz àquele que está comigo. Quando eu não dou, eu me privo. E quando eu privo o outro, eu me torno algoz dele. Então, vou Verdade. viver no eterno conflito e vai haver separação, Sim. sim, sabe? Mas quando a gente entende que dá para ceder, que dá para conversar, fica melhor. Tanto Administrar é esses conflitos. administrar. Tanto é que Deus falou o quê? Vocês estão expulsos do paraíso. Deus fica um período sem falar com Adão. Verdade. Olha, Um eu ia período falar grande isso. sem falar com Adão. Porque Forte. conflitos também geram silêncios. Sim. E hoje o silêncio de um conflito que não é resolvido está levando muitas pessoas à depressão, a quadros ansiosos. E a gente vê muitas pessoas doentes. Por quê? Porque elas não querem ceder. Elas não querem ouvir. E hoje a gente vive numa sociedade. Por que que existem os psicólogos hoje? É verdade. Eu ouvi essa frase e ela me impactou muito. Por que que hoje existem tantos psicólogos? Porque nós estamos com escassez de amigos. Não temos amigos confiáveis. A gente não consegue confiar. Porque se a gente errar com aquele amigo, ele pode botar a nossa vida, Das expor a nossa costas. vida. E aí Exatamente. Dias você difíceis. paga um profissional para poder te ouvir. Olha que ponto nós Isso chegamos, mesmo. sabe? Graças a Deus que temos bons profissionais, mas temos maus profissionais também. Então, cuida, né? É necessário. Na questão do conflito, eu tenho isso para falar. Existem os Ouvir, maus entrar em conflitos, atendimento. mas existem os conflitos que vai levar você, sabe, a Sim, crescer. Por que que eu exatamente. estou vivendo esse conflito? Não é por quê, é para quê? É para quê? É para que eu amadureça, é para que eu enxergue o outro, é para que eu ame o outro, como a Bíblia nos ensina, né? Verdade. Amar é decisão. E por que é decisão? Porque está no mandamento. E mandamento você só tem duas opções: ou você obedece ou você desobedece. Aleluia. Glória a Deus. Que tremenda essa É, palavra. Que você hoje, amém. nesse dia, possa ir driblar todo e qualquer conflito que porventura surgir entre você e seu esposo, ou entre os seus Filhos. filhos, parentes, quem quer que seja, Isso. né? Cultivar os frutos do Espírito que vão te ajudar a superar estes conflitos. Amém. Vamos Amém. continuar. Vamos falar de relacionamento entre pais e filhos? Estamos Vamos. falando aqui de Gosto muito. relacionamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do bom relacionamento entre pais e filhos. Nós sabemos que esse relacionamento é fundamental porque vai influenciar diretamente nas próximas gerações das famílias. E nós sabemos que o inimigo também tem investido. Sim, Eu queria que você deixasse uma mensagem a respeito disso para as famílias, dessa importância de cultivar o bom relacionamento, o diálogo, o sim. ouvir. Isso começa lá atrás também, né? É verdade, Honra teu pai e tua mãe é para que se verdade. prolongue teus dias na face da terra. Só que eu percebo muito hoje que quando os pais quando os filhos se tornam pais, eles se esquecem, né? Na maioria das vezes eles querem agora a honra que Sim, dedicaram ou não aos seus pais. E aí eles querem transferir isso para os seus filhos de maneira dura muitas das vezes, né? E a gente vive numa uma sociedade muito tecnológica hoje, onde as pessoas elas devem trabalhar para poder suprir as demandas de dentro de casa, se ausentam da responsabilidade de criar os seus filhos, e a gente vê uma geração de adolescentes aí sim, perturbados, sem saber até quem são, né? Porque não teve aquilo ali muito bem
abalizado, e a importância de você mãe, de você pai, criar os seus filhos, né? Eu sei que é muito difícil hoje integralmente dar essa atenção, mas se até os 4 anos de idade você puder estar presente com os seus filhos, esteja. Principalmente você que é mãe, puder abdicar, né? De alguma coisa para estar com seus filhos, esteja. Não em detrimento do teu primeiro relacionamento com seu esposo, né? O relacionamento do pai com o filho já começa lá na criação, Sim. né? Deus começou a se relacionar com Adão e com Eva. Na viração do dia, ele ia lá palestrar com eles, conversar, perguntar como é que foi o seu dia. E aí, eu vi que você plantou isso, eu vi que você fez aquilo. Eu fico imaginando. E hoje em dia, os pais chegam do trabalho tão cansados, os filhos chegam da escola, a mochila jogada para um lado, o celular na mão, ninguém conversa mais com ninguém, não tem Verdade. tempo de mesa, mesa fala de comunhão. Eu Uhum. até brinco quando eu vou dar palestra, assim, gente, se você perceber que a tua sala está muito congestionada, tira um sofá, substitui por uma mesa, que a mesa é o lugar onde você senta aqui, ó. Eu estou sentada de Sim, frente para a Rosângela, não tem como a gente não se é olhar. verdade. Então, por mais que a gente até se distrai olhando para um canto ou para o outro, vai chegar uma hora que os nossos olhos vão se encontrar. E quando os olhos se encontram, não dá para mentir, não dá para fingir, sabe? Não dá para você esconder. E quando você tem um relacionamento bom com teu filho, você vai perceber que tem alguma coisa de errado. É Os verdade. consultórios estão cheios de adolescentes, porque os pais não querem olhar nos olhos. Porque quando eu olho no teu olho, eu posso ver uma culpa, eu posso ver um erro meu. Então eu não quero admitir o meu erro, então eu pago para alguém corrigir. Não faça isso. Verdade. Use isso como última instância. Chame seu filho para perto. Converse. Tudo que ele mais quer é ouvir o pai brincar, é Aleluia. ouvir a mãe ensinar, mas ensinar em amor. Eu não suporto pessoas autoritárias. Glória a Deus. Tudo que os nossos filhos menos precisam hoje são de pessoas autoritárias. Eles querem sim uma figura de autoridade. Autoritarismo e autoridade têm muita diferença. O autoritário, ele grita, ele impõe. Sim. A autoridade, ela ensina, ela mostra o caminho. Então, hoje a gente precisa mostrar isso. Volto a dizer, se você hoje que é pai, você que é mãe, não teve um bom relacionamento com o seu genitor, não é porque você não teve que você vai negligenciar isso com o seu filho. Aleluia. A nossa pastora fala uma coisa muito certa, né? O homem, a mulher, só faz sexo. Filho é Deus quem dá. É verdade. E se Deus te deu um filho, ame esse filho. Ame esse filho, porque a serpente, ela continua atuando. Glória a Deus. Ela continua desvirtuando. Ela continua buzinando nos ouvidos. Ela continua fazendo a proposta dela. A proposta dela é seduzir. E toda sedução, ela tem um quê de curiosidade. Eva foi seduzida, né? Então a gente Verdade. precisa vigiar. Ame mais. Promova dentro da sua casa momentos de família. Assiste um filme legal. Faz uma pipoca, brinca, taca um no outro, brinca de travesseiro, sabe? Brinca de coisas que hoje a gente não vê mais, porque é tão bobinho, né? Mas diminui isso aqui. Isso aqui está adoecendo. É Isso verdade. aqui está trazendo males que a sociedade já está vendo, já tá sendo pesquisado, Verdade. né? Parkinson precoce, Nossa. Alzheimer precoce, Sim. pornografia, sabe? Assim, a gente precisa mostrar o caminho que conduz mesmo ao céu. E ele não é fácil, ele nunca foi fácil. Mas se a gente tiver ânimo, a gente consegue animar os nossos filhos. Nossos filhos não são cachorros, não são gatos. Não substitua a presença de um filho por um animal, por um petzinho. É legal, eu tenho a minha. Mas a gente precisa olhar para os nossos filhos e pensar: o que eles vão reproduzir através de mim? Porque eu trago, né? Coisas do Aleluia. meu pai, trago coisas da minha mãe, Sim. sim, sem deixar de ser a Keila. Então eu quero muito que a Rafaela leve algo de mim, do Aleluia. Alex, o Samuel leve algo de mim, do meu esposo, mas que eles não deixem de ser eles. Relacionar é isso. É amar acima de tudo. E quando eu amo, eu cumpro o mandamento. E se eu cumpro o mandamento, eu estou em obediência. Maravilha. Estamos recebendo aqui a pastora Keila Torres, pastora terapeuta, e ela está compartilhando aqui o tema relacionamento saudável na vida, não só da mulher cristã, mas de todos Sim. nós. E, pastora Keila, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa sua área
terapeuta sistêmica familiar. Isso. Essa é a sua profissão. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho o seu público que você atende. Você tem consultório Sim. também, fala para o nosso público. Sim. E quais são as maiores demandas que você atende? E se você quer compartilhar alguma experiência nessa área de relacionamento que possa edificar aqui mulheres, vidas, famílias. Rosângela, é até legal quando você toca nesse assunto, né? E você conta uma experiência. Nossa, eu poderia ficar aqui Muitas, o dia imagina. inteiro, né? Porque é muito gratificante. É muito gratificante. Eu sou terapeuta sistêmica familiar desde 2019. Formada pela Logos, doutora Marisete Rodrigues. Beijo, gente. Maravilha. Maravilhosa, mulher de Deus. Um curso tremendo. E a terapia sistêmica, ela abrange todo o sistema familiar. Né? Então, ela não trata o indivíduo só, mas ela trata a origem desse indivíduo, a raiz desse indivíduo, o que ele traz disso. Sim. Muitas das vezes, aquilo que a gente traz da nossa família de origem nos liberta, como nos aprisiona. Né? Nos faz avançar, como nos paralisa. E existem muitas pessoas paralisadas. Como eu contei a experiência, né, que eu tive com meu esposo, ele traz a história dele, eu trazia a minha história e ali a gente se chocou. Sim. Tivemos um conflito. Ajustar esses conflitos, ajustar essas histórias de família é maravilhoso. Porque existe a família que ela é aquela família que está sempre muito juntinho, né? Sim. E tem a família que ela é totalmente dispersa, mas que na hora que acontece alguma coisa, todo mundo se junta. Sabe aquela família que só se encontra em casamento ou em sepultamento? Sim, verdade. Existe essa família. Mas existe aquela família que ela quer estar junto ao tempo todo, aglutinada, que a gente chama. Então, trabalhar as questões da família é muito importante. Eu atendo famílias inteiras, eu atendo casais, porque a família começa através do casal, né? O casal estabelece ali uma união e daqui a pouco vem o filho, aquela família formada, e aí aquele terceiro elemento, que agora é o filho, que vem compor aquele amor daquele casal, também vai fazer aquele casal ter conflito. Porque a gente vai perceber que cada um quer ensinar aquela criança o que aprendeu. Então, aí vem os ajustes mais uma vez. Então, a terapia sistêmica familiar, ela ajusta, ela busca ajustar essas disfunções familiares. E eu tive um caso, né, que é maravilhoso, de um casal que vivenciaram a questão de adultério, vieram para terapia, né? E o esposo estava muito, muito angustiado, uma crise de ansiedade, sabe? Porque ele não sabia onde ele tinha errado para aquilo ter acontecido. E ele veio para a terapia, sim, e todas as vezes que nós nos encontrávamos, algo diferente acontecia, porque ele começou a enxergar que ele não tinha sido culpado 100%. Casamento é 50-50. É verdade. 50 da mulher, 50 do homem. Então, quando algo acontece de errado, eu tenho a minha parcela, né? Sim, mas eu não posso me responsabilizar 100% por esse erro. Não. Lembra do que nós falamos? Sim. Cada um traz a sua história, cada um traz as Verdade, suas sua crenças, bagagem. né? As suas bagagens. E aí, nesse relacionamento, ele veio com uma expectativa. Será que vai dar certo? Eu falei, vamos ver, vamos ver. Você traz a sua esposa aqui? Aí ele, eu não sei se ela vai querer vir. Conversa com ela, vê se ela quer vir, né? Nesse caso específico, ela que tinha cometido o acidente, ela que tinha causado. A gente costuma usar essa palavra, né? E aí ela veio. Quando ela veio toda armada, sabe? Tipo assim, não falar nada, e tudo. E a gente vai conversando, vai conduzindo, daqui a pouco estávamos falando. E aí ela falou o que levou a acontecer isso, reconheceu várias coisas. Nós fizemos com que o valor do início fosse resgatado, sabe? Os sonhos, aqueles erros cometidos, eles fossem ali anulados. Oportunidades surgiram porque eles quiseram. Então, a terapia, independente de ser sistêmica, ela é para quem quer. Como nós estávamos falando, né? Eu digo que toda pessoa que procura terapia, ela é corajosa, ela é forte. Exatamente. Porque ela vai se deparar com o eu dela, ela vai se deparar com o autoconhecimento. E quando eu quero olhar para mim sem olhar para você, eu me assusto.
E muitas pessoas não têm esse Não, conhecimento da importância de não uma tem. profissão como essa. Não tem. Qual a diferença da terapia para um atendimento de psicologia? É a mesma A coisa. mesma coisa. Porque na verdade a terapia sistêmica, ela passa a ser uma abordagem da psicologia, né. Então a Ah, psicologia, maravilha. ela tem vários braços. Então Uma eu vou especialização. isso, eu vou escolher aonde eu vou Perfeito. atuar. E eu até brinco, né, eu primeiro fiz uma pós para depois fazer a graduação, porque eu sou tão Maravilha. apaixonada pelo que a sistêmica promove, porque quando um homem e uma mulher casados sofrem algum acidente e eles decidem separar e têm um filho ou não, há uma morte ali. Verdade. Há uma morte de sonhos, há uma morte de Sim, projetos, há uma morte de tudo que foi sim. falado lá atrás. Então, o que a gente faz? A gente não ajuda, né? A gente não ajuda, não. A gente busca orientar o casal a não sepultar aquilo que um dia eles desejaram, mas dar choques de realidade para que ressuscite. E nesse casal especificamente, eu sou muito grata porque eles abraçaram, Maravilha. sabe? Eles vieram com a esperança, houve o perdão de fato, sabe? Houve o esquecer, houve o olhar para mim, eu amo você, é isso que eu Benção. quero, vamos embora. Gente, Restauração. a restauração, ela acontece. A restauração, ela é real. Acredita. Faça tudo, faça tudo. Use todas as armas que você puder. Lembre-se sempre do início. Se hoje deu errado, é porque alguma coisa aconteceu, mas não é isso que vai determinar o futuro. Esse casal veio até com filho, trouxe o filho depois para a terapia. A gente fez vários Coisa momentos linda. ali, sabe, da família. E eles são uma referência. Onde eu vou, eu falo deles, sabe? E a terapia sistêmica é isso. Ela não trabalha só a questão do indivíduo, ela trabalha a questão da família. Então, a gente atende o indivíduo que vem sozinho, como ele veio, depois ele veio como casal, depois ele veio com a família, com a prole. Coisa E linda. aí a restauração é completa. E nós também atendemos casos individuais, onde a pessoa vem porque ela não está conseguindo se sentir pertencente àquela família. Ela não se vê naquela família. Sabe aquela história? Não sei por que eu nasci aqui. Nasci na família errada. Não, você não nasceu na família errada. Você nasceu aí para cumprir um propósito, talvez esteja nas tuas mãos Aleluia. as armas para você fazer os ajustes necessários. Busque ajuda, busque terapia, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Obviamente, depois de você buscar a presença de Deus, né? Eu acho que o mais lindo disso tudo é o não desistir do relacionamento. Isso! Porque o maior exemplo foi Deus que não desistiu lá, né, no Éden. Até hoje. Jesus não desistiu, porque ele foi até a cruz, até o fim, por Olha mim e por isso. você. Então, assim, é não desistir do relacionamento no primeiro conflito, no primeiro entrave. Não. Vai firme, fique firme na palavra de Deus. E eu queria falar aqui sobre Jesus e o que ele nos ensina sobre relacionamento. Aqui diz Mateus 22, 39, um dos ensinamentos que Jesus nos deu foi amar uns aos outros, né? E também o segundo foi amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus também ensinou a amar os nossos inimigos, Mateus 5, 44. Então, o amor, ele cobre tudo, ele Todas as preenche tudo, transgressões. preenche todas as situações difíceis, né? Todos os conflitos, adversidades, que você possa hoje ter o amor de Deus na sua vida, porque com certeza, com o amor de Deus, a sua família será coberta, protegida contra qualquer cilada do inimigo. É isso. Pastora Keila, a hora está passando muito rápido, muito, muito. Muito Eu teria mais bom. perguntas aqui, mas eu vou ter que resumir um pouquinho. Vamos lá. Queria que... Nós temos um projeto chamado Pérolas da Fé, vocês têm acompanhado. É um projeto voltado para a mulher cristã. Eu sei que também que a pastora Keila se dedica também. Sim. Você tem feito algum trabalho para mulheres cristãs? Sim, sim. A Compartilha, gente porque faz. tem mulheres que não te conhecem, então estão conhecendo hoje tudo sobre a pastora Keila. Nós estamos ali hoje na Devex Soldado Paiva, né? A gente cuida ali de um grupo de mulheres abençoadas. Maravilha. Beijo, minhas paivanetes. Ô, Glória! E sem vira e mexe, eu tô ali no meu Instagram, né? No Keila Torres, com Q de queijo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E tem o Massageando Almas também, onde a gente tá sempre ali. Vira e mexe, eu tô levando uma live. No mês de maio, agora, que foi o mês das mães, eu fiz as lives, né? Mãe e Mulher. Para a gente saber separar, né? Não é porque você se tornou mãe que você deixou de ser mulher. E a gente também vê muito equívoco acontecendo em relação a isso, né? A gente deixa o parceiro de lado para ser mãe agora. Não, entenda. Tem um período, mas você nunca pode esquecer disso. Então, eu estou sempre ali
Tem um projeto, né, Retornando para Casa, Oh, que é só glória. você entrar em contato, que você vai se rever na tua história familiar, você vai se liberar para você viver um novo, as suas expectativas e seus sonhos. É só chamar depois no privado, que eu vou ter o maior prazer em Aleluia. compartilhar com você esse mini curso. Eu digo que é uma mini terapia, né? Amém. É uma mini terapia intensiva, mas que vale muito a pena. E eu queria só deixar aqui que a gente também está se preparando para um casamento, né? Quando a gente fala de Compartilha aí. sistêmico, Deus ele é totalmente sistêmico. Oh, Ele glória. trabalha no sistema todo. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim, Sistema que trabalha. Se um falha, é dá problema verdade. nos outros, né? E nós estamos nos preparando para um casamento. Nós somos noivas, nós Oh, somos glória. igreja, né? Então a gente também está vivendo esse relacionamento de Com o noivo. preparo para um casamento. Coisa E linda. aí a gente também tem que se abster de muitas coisas para a gente não perder a data, É mesmo sem verdade. saber, né? Com Então só certeza. queria só deixar isso adentro. O nosso noivo nos aguarda. Coisa linda. E então a pastora aqui compartilhou, a pastora Keila, os seus projetos para a mulher, acompanhe. No Isso. final, ela vai reforçar aqui os seus Sim. canais. E como eu estava falando com você, nós também temos alguns trabalhos, alguns projetos na rede social para você, mulher cristã, conteúdo, um blog, podcast, lives também. E nós também temos a série Mulheres da Bíblia, onde trazemos sempre uma live sobre mulheres da Bíblia de cada livro. Eu queria que a pastora Keila aqui compartilhasse uma mulher da Bíblia que ela muito admira. Eu sei que são tantas mulheres, É, mas todo podcast aqui eu sempre pergunto para a nossa convidada uma mulher da Bíblia que você possa trazer aí, que você admira, e tem muito aí que compartilhar conosco. dentre tantas elas, né, eu poderia falar de Joquebede, que é uma das mães e mulheres que Maravilha. eu amo muito. Mas eu vou dar um spoilerzinho, porque na segunda-feira eu vou estar ali, né, pela misericórdia do Senhor e Oh, já graça, divulga aí. ministrando lá na nossa DVEC, sede no culto Advec culto das 7. mulheres vitoriosas. Eu admiro muito aquela passagem de Lucas 13:10, da mulher Maravilha. encurvada. A Que mulher benção. encurvada que fala sobre uma sociedade encurvada diante de tantas coisas, né? Diante de tantas ideologias, de tantas certezas que são impostas, Sim. né? Certezas que são impostas, olha isso, né? E ela fica ali por 18 anos andando encurvada. 18 anos. 18 anos é muita coisa. Verdade. 18 anos carregando consigo vários fardos. Até que ela está numa sinagoga, num templo, onde Jesus estava ali. Jesus, a palavra. A palavra. Amém. A palavra falando de si. E aí o olhar de Jesus encontra aquela mulher. E quando ele encontra aquela mulher, ele chama ela para perto. E está falando de relacionamento. Quando eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Aleluia. E ele chama aquela mulher vai até ele. Quando ela vai até ele, ali começa o processo Glória de a cura Deus. na vida Aleluia. dela. Então hoje Jesus também olha para você, ele está te chamando. Aleluia. Né? Essa mulher que não tem nome, ela hoje pode ser você, que esteja andando encurvada por conta de algum abuso emocional, de algum abuso físico, até mesmo sexual. Você que traz histórias de família tão pesada, que te encurvaram, autoestima baixa, né? Não se sente importante nem Aleluia. pertencente. Hoje existe um logo de Deus para a tua vida também. A Bíblia Aleluia. vai dizer que quando Jesus a chama a ver e a chama para perto, né? Ele libera uma palavra. Mulher, estás livre da tua Glória a enfermidade. Deus. E desde aquela hora, aquela mulher fica liberta e começa a glorificar o Senhor. Então vamos começar a pensar em trocar a murmuração pela adoração. Glória a Deus. Porque ela já tinha aquilo dentro dela, mas ela não sabia se iam aceitar porque ela estava encurvada. Porque ela já tinha, né, uma aparência que ninguém queria por perto. Verdade. Mas ela estava no lugar certo, no lugar do relacionamento. Aleluia. O lugar do relacionamento é na presença de Deus. E ali ela é liberta. E aí Deus fala, essa filha de Abraão, olha ali. Oh, Deus. Ela é filha. E a gente está falando de pai, de filho, de relacionamento. Então fica tudo interligado. Então essa mulher nos dá muito exemplo. Porque ela, mesmo com a dificuldade dela, mesmo caminhando aprisionada por um espírito de Satanás que Jesus revela ali, ela não deixou de buscar a palavra. Ela não deixou de buscar a cura que ela queria. Em uma sinagoga, em uma igreja, em um templo, ou até mesmo na tua casa, aí, na tua sala, na tua cozinha, no teu banheiro, no teu quarto, se você se ajoelhar e buscar por essa presença, eu tenho certeza que o olhar de Deus vai te encontrar e vai manifestar
a cura que precisava. Ele fez isso com os meus 2 filhos. Aleluia. Em pouco tempo, eu vou resumir aqui. Sim, fica à Nós temos uma vontade. primeira filha que, antes de completar 1 ano de idade, faltando 1 mês para completar 1 ano de idade, ela bateu a cabeça em algum lugar, Meu formou um Deus. coágulo na cabeça dela. E nós levamos para vários médicos, onde falaram: a gente vai ter que fazer uma pequena cirurgia se o organismo dela não absorver em 2 meses. E aí nós começamos a orar, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. A festinha dela de 1 ano era em dezembro, em janeiro, isso aconteceu em dezembro, Amém. para você ter uma ideia. Deus, ele mima a gente. Porque a minha preocupação era: meu Deus, a festa dela tá pronta, como é que ela vai ficar com essa cabeça assim, não vai curtir a festa? Meu Deus. E eu lembro que a gente fazendo várias campanhas de oração, pedindo para que Deus curasse a Rafaela. O nome dela significa, né? O Deus que sara, né? O Deus Sim. que cura. E eu lembro que eu coloquei a mão no berço, botei a mão na cabecinha dela e fiz uma oração assim: eu quero acordar amanhã e ver a cabecinha da minha filha durinha igual um coco. Glória a Deus. Para a glória de Deus, quando eu acordei de manhã, a cabeça da minha filha estava lá durinha igual um coco. O coágulo tinha desaparecido. Glória Isso a foi de Deus. uma noite para outra em menos de 30 dias. Depois de 6 anos e meio, nasce Samuel. Com 1 ano e 2 meses, ele começa a se fraturar, ter várias fraturas no seu corpo. Meu Deus. Várias. É diagnosticado com a doença chamada ossos de vidro, né? Cientificamente conhecida como osteogênese imperfeita. E a gente começa ali um processo de tratamento com ele aqui no Fernandes Figueira, no Flamengo. Muito choro, muita dor, relacionamento com Deus. Às vezes conflitava, porque meu esposo dirigia um trabalho de oração, dirigia a igreja, e nosso filho engessado em casa, isso conflita, mas nunca perdemos a fé. Toda pérola, antes de se formar pérola, né, ela passa pelo aquele processo. Antes de ser pérola, tem que ter cicatriz. Verdade. Então, nós tivemos as nossas cicatrizes. Eu conto no livro. Deus colocou a gente na maca dele, foi nos massagear naquele processo. Então, hoje eu falo, a minha filha foi curada em menos de 30 dias. O meu filho foi curado há 14 anos. Meu Deus, que tremendo. Então, assim, e a gente nunca deixou de se relacionar com Deus, porque Deus não curava o meu filho. Meu filho hoje, ele é o melhor baterista da DEVEC. Samuel, Oh, glória. E vai ser do Brasil, porque a gente sempre liberou essa palavra sobre a vida dele, por que não do mundo? Jesus. Porque ele é escolhido, ele é separado. O médico olhava para ele e falava: vai tocar só flauta, vai tocar só gaita. Bateria? Quando a gente levou o vídeo do médico para mostrar ele tocando bateria, tá tocando na igreja, você tem que tocar numa banda de rock. Não, ele tá tocando para quem curou ele. Então, relacionamento. Ser pérolas da fé, você também produzir fé no coração dos seus filhos. É você fazer com que eles nunca se esqueçam do que Deus fez na vida deles. E eu sempre falo com meu filho: você é um homem já tem 19, vai fazer 19 anos agora mês que vem. Mas nunca se esqueça do que Deus fez na tua vida. Busque sempre ser grato. Um relacionamento que tem gratidão é um relacionamento que dura. Um relacionamento que tem nós e não eu é um relacionamento durável, é um relacionamento saudável, é um relacionamento que vai impactar várias pessoas. Então, eu louvo a Deus pelo milagre vivido na minha casa, através dos meus filhos. Eu louvo a Deus por sermos nós o milagre hoje. Eu louvo a Deus porque estamos aqui hoje falando sobre isso para alguém que, de repente, está sem esperança em casa. Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Acredita. Aleluia. Estamos emocionados aqui. A pastora está emocionadíssima. Sim. Porque a presença de Deus está aqui neste podcast. E eu quero louvar a Deus porque ela compartilhou aqui os seus conhecimentos sobre relacionamento, mas também testemunhou os milagres que Deus tem feito em sua vida. Deus tem milagre para você, Pérola. Na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Você é um milagre, é um agente de milagre de Deus nessa terra. Não só você é um milagre, mas Deus também quer te usar para ser um milagre na vida de muitas pessoas. Então receba essa palavra. O mesmo Deus que curou os filhos da pastora Keila é o mesmo Deus que vai curar a sua alma, a sua vida, a sua família. De repente tem alguém aí enfermo na sua casa hoje. Em nome de Jesus, receba a cura. Amém. Essa unção de cura que está sobre a vida da pastora Keila, da família dela, vai chegar na sua casa agora. Em nome de Jesus, nós ministramos esta cura na sua vida. Em nome de Jesus. Recebe aí. Glória. Gente, tá Virou muito bom. culto. Virou culto. Quase que eu falei aqui. Ele me estranha.
Senti muita unção aqui. Amém. Pastora Keila, estamos terminando. Eu queria que você Sim. deixasse aquela mensagem final. Sei que você já falou muito, Oh, meu Deus. mas agora a sua mensagem final para Pérola, né? Se quiser falar sobre relacionamento, esse tema que a gente Sim. falou, mas faça esse fechamento aqui para a glória de Deus e depois você vai deixar os seus contatos. Sim. Eu gosto muito da passagem do Salmo 139, que diz assim que ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu me cercaste por detrás e por diante, sobre mim tu pões tuas mãos. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Não existe ninguém que te conheça melhor do que Deus. Aleluia. Não existe ninguém que saiba o que você vai falar antes mesmo de você falar, além de Deus. Ele ama você. O desejo dele é se relacionar com você o tempo inteiro. Eu quero te desafiar a você, todos os dias, quando você acordar, o teu primeiro bom dia, mesmo que na mente, seja para o Espírito Santo. O teu primeiro bom dia, seja para Deus, seja para Jesus. Peça para ele guiar os teus passos. Peça para ele estar com você nas suas tomadas de decisões. Nos seus momentos bons, não deixe de ser grato. Nos seus momentos maus, agradeça também, porque é algo o Senhor quer mostrar para você. Eu falei aqui sobre o meu filho, sobre a minha filha. Minha filha hoje está casada. Como eu disse, né, cabecinha de coco, durinha, ela é cabecinha dura. Ela se formou em economia, ela está casada. Beijo, Rafa, mãe te ama. Beijo, Gil. E a gente vê que Deus ele tem os caminhos dele para agir. No caminho, o Senhor se relaciona. Por onde Jesus passou, por onde Jesus caminhou, sempre tinha alguém querendo se relacionar com ele. Verdade. Uns por interesse, e mesmo assim ele atendia. Outros que recebiam a bênção e voltavam para agradecer. Eu quero hoje te desafiar a ser grato a Deus. Eu quero hoje te desafiar a buscar a presença de Deus. A abrir o seu coração e dizer para ele o quanto você é dependente dele. Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Ele ama você. Tudo o que ele fez foi para ter você perto. Então, em nome de Jesus, esteja perto. Busque a presença de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Que você viva aquilo que Deus preparou para que você vivesse. Você é amado, é amada do Pai. Você é filha. E tudo que um filho pede, o Pai tem prazer em oferecer, em prazer em dar. Obedeça. 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 Esse é o segredo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que bênção! Pastora Keila, estamos aqui sem palavras, mas temos que terminar, infelizmente. Deixe seus canais para todo o público, todas as pérolas, para poder seguir aí suas redes sociais, seu canal. Fique à vontade. Ok, eu agradeço mais uma vez, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Prazer esse nosso. Povo lindo, que vocês sejam tremendamente abençoados. Bom, Instagram Massageando Almas, do livro, é através desse Instagram que você fazendo contato comigo que você pode adquiri-lo também. E o meu pessoal, né? Keila NS Torres, Instagram, Facebook Keila Torres, como eu brinquei com Q de queijo. E o WhatsApp, 21 96 446 22 23. Vai ser um prazer poder te conhecer, te abraçar, estar junto. E abençoar e ser abençoada. Que Deus esteja conosco. Em nome de Jesus. E assim terminamos mais um podcast Pérolas da Fé. E eu encerro dizendo que a vida cristã é sempre sobre relacionamento. Primeiro começa com a nossa salvação, porque aí acontece a restauração do nosso relacionamento com Deus, e aí a gente continua por meio do processo de santificação até chegarmos naquele grande dia em que estaremos com o nosso Pai, face a face diante dele. Muito obrigada, pastora Keila. Obrigada a você. Muito obrigada, Pérola, e até o nosso próximo podcast Pérolas da Fé. Deus te abençoe. Deus abençoe.